Boa noite, meus irmãos. A paz seja com todos, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Há um mês atrás, nós pregamos sobre a primeira tempestade. Eu falei que, se Deus quisesse, estaríamos falando sobre a segunda e, glória a Deus, aqui estamos. Então, queria falar com os irmãos hoje sobre a segunda tempestade que os discípulos passaram. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Pai, a ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom, Pai. Eu sei que já foi orado, mas agora oro pela vida dos irmãos que estão na nave da igreja, Pai. Assim como o Senhor me ministrou no meu coração, que nós venhamos ser ministrados nessa noite, Pai. Seja uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, Pai. Aqui estamos, ministra aos nossos corações, Pai, que venhamos estar atentos à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, há um mês atrás nós falamos sobre a primeira tão grande tempestade que os discípulos passaram. E só para recapitularmos, e até para os irmãos que não vieram, a gente entende que essas duas tempestades, que a primeira que é quando Jesus dorme no barco, e a segunda que é quando ele vem andando sobre as águas, a motivação para acontecer a tempestade é diferente. Então, só para estarmos cientes, na primeira tempestade a gente abordou há um mês atrás, que a motivação, lendo o contexto, lendo o que vem antes e o que vem depois, nós entendemos que a primeira tempestade ela é causada por uma ordem sobrenatural maligna. E os três motivos por que nós pensamos e entendemos que é por uma ordem sobrenatural maligna. Primeiro, porque nessa região onde eles atravessam o Mar da Galileia, era uma região comum de acontecer tempestades. Eu expliquei por que é comum. Então, eles já estavam acostumados de enfrentar tempestades naquele mar. O segundo motivo, meus irmãos, é que ao passar para o outro lado da margem, Jesus libertaria um endemoniado. E Jesus também, além de libertar ele, esse homem seria um grande evangelista e começaria a pregar para aquela cidade. E o terceiro motivo pela qual nós entendemos que a primeira tempestade ela é causada por uma ordem sobrenatural maligna é porque Jesus nunca repreende aquilo que o Pai ordena. Então, ele repreende o mar, repreende o vento, a tempestade cessa e houve grande bonança. Porém, meus irmãos, nessa segunda tempestade, eu comentei que a motivação dela é diferente, ela não é uma ordem sobrenatural maligna. Essa tempestade que acontece aqui em Mateus 14, 22, ela se dá pela impaciência e medo dos discípulos. Porém, meus irmãos, para chegarmos aqui no versículo 22, nós temos que entender todo o contexto e o que levou a chegarmos aqui. Se você for começar a ler o capítulo 14 ali de Mateus, você vai ver que vai começar falando sobre a morte de João Batista. João Batista, o maior profeta, a qual Jesus mesmo disse, nascido de mulher, e também primo dele, ele falou sobre a vida de Herodes, que o que ele estava fazendo era errado. Ele estava adulterando a mulher de seu irmão. Então, meus irmãos, acontece uma grande festa. Herodes colocou João em cárcere. E houve uma festa e Herodias, que era a mulher de seu irmão, que na verdade estava com Herodes, estava acontecendo uma festa e a sua filha fez uma apresentação de dança. E Herodes gostou tanto dessa apresentação que ele disse assim: olha, o que você pedir eu te dou, até metade do meu reino. E impelida pela sua mãe, ela pede a cabeça de João Batista para ele. E a Bíblia nos relata que, mesmo que ele estava com raiva de João Batista, ele ficou um pouquinho angustiado por dentro, mas mesmo assim ele manda que isso aconteça. Então João Batista
morre decapitado e a sua cabeça é trazida em uma bandeja para Herodes. E meus irmãos, os discípulos de João Batista, sabendo disso, vão até Jesus contar esse fato que aconteceu. E Jesus também, sendo 100% Deus, mas também sendo 100% homem, ele fica entristecido pela morte de seu primo. E a Bíblia nos relata que Jesus, ouvindo isso, versículo 13, se retirou-se dali para um barco, para um lugar deserto. O que ele iria fazer? Ele iria orar sozinho, ele iria orar à parte. Porém, meus irmãos, se nós continuarmos a ver esses versículos, vai nos mostrar assim que vieram uma multidão e seguiam ele. E é poderoso porque a Bíblia nos mostra que Jesus se compadeceu deles. Jesus se compadece daquela multidão e eu vejo uma multidão carente, mas carente no bom sentido, de ouvir a palavra de Jesus, de ouvir os seus ensinamentos. Então Jesus, quando ele ia sair à parte para orar sozinho após a morte de seu primo, ele vê aquela multidão e ele se compadece daquela multidão. Então Jesus ele começa a ensinar aquela multidão. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, que ali era em torno de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. E já estava chegando tarde e os discípulos começaram a encher o saco de Jesus. Jesus, já está ficando tarde, despede a multidão e a gente vai embora. Mas, meus irmãos, acontece toda aquela história de Jesus multiplicar os 5 pães e 2 peixes, que nós já conhecemos. E após tudo isso, nós chegamos aqui onde acontece o início da história da tempestade. Então, Jesus, em algumas versões, vai dizer que Jesus ordena, Jesus obriga para que os discípulos passem para o outro lado. E é interessante ver isso, porque lá em Marcos capítulo 4, 35, Jesus vai falar, passemos para o outro lado, né? Aqui em Mateus 8 também, passemos para a outra margem do lado, mas aqui não, para o outro lado da margem. Aqui ele vai compelir os discípulos. Jesus, ele ordena, ele obriga para que os discípulos passem para o outro lado. E é de se entender isso, meus irmãos, porque como eu falei, a impaciência, o medo dos discípulos, eles estavam atormentados, eles estavam morrendo de medo de tudo que já tinha acontecido. Primeiro, a impaciência, porque já estava chegando tarde, ou seja, mais ou menos entre 6 e 7 horas da noite, que é quando começa a escurecer. Então, eles não estavam na sua cidade natal, e eles tinham que despedir a multidão para voltar, ou ir para algum outro lugar, ir para a sua viagem. Mas, meus irmãos, os discípulos eles ficam impacientes, e Jesus ele vai lá e ele obriga que eles passem para o outro lado. E o outro motivo pelo qual eu falei era o medo. Porque na primeira vez que eles passaram esse mesmo trajeto de passar para outra margem, ali no Mar da Galileia, eles estavam com medo de acontecer a mesma coisa. O quê? Uma grande tempestade. E pior, além de acontecer a tempestade, do outro lado eles encontram um endemoniado. Então, meus irmãos, se a gente fosse colocar nós mesmos na situação dos discípulos, talvez nós agiríamos da mesma forma. Jesus não obrigou eles a passarem do outro lado. Eles estavam com medo, eles estavam impacientes. Então, meus irmãos, imagina, Jesus, ele te obriga a passar do outro lado e você fala, Jesus, da última vez que nós passamos por esse Mar da Galileia, aconteceu uma grande tempestade e ainda do outro lado nós encontramos um endemoniado, que a Bíblia nos relata que não havia correntes que o seguravam e ele morava em sepulcros. Então, meus irmãos, eles estavam com medo. E para piorar ou melhorar a situação, Jesus não estaria no barco com eles. Por quê? Lembra que antes Jesus iria se tirar à parte para orar? Jesus ele faz isso aqui nesse momento em que ele despede os discípulos. Então ele despede os discípulos, obriga para passarem ao outro lado e ele vai se retirar à parte para orar. Então o medo dos discípulos era real, porque Jesus não estaria no barco, eles estavam com medo daquilo que poderia acontecer, meus irmãos, do outro lado. Eles não sabiam o que poderia acontecer. E o tema dessa mensagem, meus irmãos, é: Jesus tem sido real para você? Meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo é que mesmo estando com medo, enfrente a tempestade. Versículo 22 e 24 vai nos dizer assim: logo a seguir, Jesus compeliu, obrigou os seus discípulos a embarcar e passar dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, como eu disse, os discípulos eles tinham uma escolha a fazer. Ou eles obedeciam a ordem do Senhor, entrava naquele barco e passava para o outro lado, mesmo sem saber o que iria encontrar, mesmo sabendo que poderia acontecer uma outra tão grande tempestade, ou eles simplesmente olhavam para si, olhavam para dentro de si e falavam assim: eu não vou não, eu não quero passar por esse perrengue de novo, eu não quero passar por esse problema de novo. Mas não, meus irmãos, a gente não podemos tomar essa atitude de ouvir uma ordem de Jesus e falar assim: não, Jesus, não quero fazer isso não.
A gente é chamado para a obra, nós somos chamados a fazer algo, e quando Jesus dá uma ordem, ó, você vai ter que fazer isso, isso, isso. A gente fala assim, não, Jesus, o combinado era até aqui, mas daqui para frente, Jesus, eu não vou não. Não, meus irmãos, nós temos que enfrentar a tempestade. Não importa o medo, nós temos que enfrentar a tempestade. Porque, meus irmãos, o medo não pode nos deixar em desobediência a Deus. Se Deus ordenou, meus irmãos, é para cumprirmos. Eu lembro que, quando eu estava fazendo esse esboço, ano passado, alguns dos nossos jovens fomos ao retiro dos jovens lá do Parque dos Camargos, em Barueri. E nós recebemos uma oportunidade no sábado à noite de cantar um louvor nos cultos. E a gente pensando num louvor tal, e nós cantamos, se não me engano, Labareda de Fogo, do Jefferson Sueli. E antes de cantarmos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque nós cantaríamos algo que falava, ó Espírito Santo, pousa sobre cada um de nós, né, vem como labareda de fogo. Porém, meus irmãos, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao coração, e eu passei para aqueles jovens, era, não adianta nós pedirmos para que o Espírito habite em nós, para que sejamos usados pelo Espírito Santo, se nós não obedecemos Ele. Como é que nós queremos ser usados pelo Espírito se nós não obedecemos Ele? Porque quando nós queremos ser usados, a gente só pensa nas boas maravilhas, a gente só pensa em ser reconhecido, em postar uma foto nossa, eu estou ouvindo a pregação de tal pessoa, isso é legal, tudo mais, mas isso alimenta o nosso ego. Mas e quando nós temos que obedecer uma ordem de autoridade do Espírito Santo, quando nós temos que obedecer uma ordem da qual nós não queremos cumprir? Será que nós estamos dispostos a obedecer? E é isso, meus irmãos, que o Espírito Santo me trouxe à memória. Será que nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Jesus ordena de uma forma autoritária? Porque nós sabemos que Jesus sempre foi uma pessoa mansa ao ide, fazer discípulos. Mas nesse momento, meus irmãos, por causa do medo e impaciência dos discípulos, a gente vê que Jesus, ele obriga os discípulos a passarem por outro lado. E o que eu deixo para reflexão nessa noite para nós é, será que nós estamos dispostos a obedecer, mesmo quando sabemos que pode acontecer uma tempestade lá na frente? Será que nós estamos dispostos a caminhar em frente, a subir dentro do barco e falar assim, não, eu vou, não importa o que aconteça, está escuro, já está ficando tarde. Jesus não estará conosco dentro do barco, mas mesmo assim eu vou, porque eu sei que se Ele ordenou, nada vai acontecer à toa. Eu sei que se Ele ordenou, é que Ele tem um propósito para acontecer lá na frente. Então, meus irmãos, eles se perguntavam entre si, será que eu vou, será que eu não vou? Mas, meus irmãos, eles tinham que ouvir a voz daquele que acalmou a última tempestade. Eles tinham que colocar em si mesmo, Jesus acalmou a última tempestade. Mas eles talvez pensaram também em outra coisa, mas Jesus não vai estar conosco agora. E como, se acontecer uma tempestade, como é que Ele vai acalmar essa tempestade para nós? E é muitas das vezes, meus irmãos, isso que nós fazemos. Nós temos muitos livramentos, mas nós só lembramos daquilo que, sei lá, será que Deus pode fazer isso mesmo? Será que Deus pode realizar isso mesmo? Será que Deus pode me livrar? Mas não, meus irmãos, nós só lembramos das coisas que passaram, dos perrengues que nós passamos, dos problemas que nós enfrentamos. Mas, meus irmãos, a gente tem que deixar isso de lado e dar mais ouvidos para aquele que pode acalmar a nossa tempestade. Os discípulos, eles poderiam ouvir os outros, não vai não. Ah, não, dessa vez eu não vou não. Mas não, meus irmãos, eles sendo obrigados, eles ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram a voz de Jesus. Ouviram a voz daquele que, momentos antes, meus irmãos, fez de 5 pães e 2 peixes, meus irmãos, multiplicou mais para 15 mil pessoas ali, 5 mil homens, tirando mulheres e crianças. Então, meus irmãos, é esse a quem nós devemos ouvir. A voz daquele a qual o salmista diz, Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele me guarda com suas penas e debaixo de suas asas eu estarei seguro. Eu não terei medo de espanto noturno, nem peste que voe de dia. Meus irmãos, é esse a quem nós temos que dar ouvido, a sua voz. Nós temos que dar ouvido, meus irmãos, àquele que pode nos livrar, aquele que é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Aquele que nos deu, meus irmãos, aquele que nos dá e aqueles que nos dará livramento. A segunda coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que Jesus sempre chega na hora exata. E eu preciso um pouco do seu tempo, porque eu tenho que explicar algo antes de nós entendermos e Jesus chegar na hora exata. Aqui, meus irmãos, lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, vai nos dizer, meus irmãos, que Jesus ele chega na 4ª vigília da noite. Você pode ver aqui também em Mateus 14, 25. Na 4ª vigília da noite, algumas versões vai dizer. E o que é a 4ª vigília da noite? Meus irmãos, naquela época, eles faziam as horas do dia em hora primeira, hora segunda. E é por isso que você vai entender lá em Mateus 27, a partir do versículo 16, se eu não me engano, você vai entender a hora que Jesus morreu. Jesus ele foi preso mais ou menos na hora terceira, que é o quê? Às 9 horas da manhã. Por quê? Para os judeus, a hora é contada das 6 da manhã às 6 da tarde, o dia.
e à noite das 6 da noite às 6 da manhã. Ou seja, meus irmãos, basicamente hoje é dia 23, então para os judeus já seria dia 24, porque o dia virava às 6 horas da tarde. Então hoje já seria o dia 24. Então, meus irmãos, o dia para eles, das 6 da manhã até as 6 da tarde, era contada por hora. Então a hora 1 seria às 7 horas da manhã, a hora 2 às 8 horas, e a hora 3 às 9 horas, e assim sucessivamente. E quando a gente vai lá para Mateus, quando Jesus é crucificado, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, vai dizer assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre a face da terra, que é quando Jesus foi crucificado. Então, se a gente for seguir esse plano, a gente vai entender que a hora sexta até a hora nona foi das meio-dia até as 3 horas da tarde, e houve trevas sobre a face da terra. Então, a gente entende, meus irmãos, que das 6 da manhã às 6 da tarde, nós contamos como hora 1, hora 2, sexta hora, nona hora. Então, é só fazendo as contas a partir das 6 horas da manhã. Então, a gente vê aqui, meus irmãos, a gente entende que a sexta hora é meio-dia e a hora nona é 3 horas da tarde. Então, a gente vê aqui que houve 3 horas de treva sobre a face da terra. E quando chegava a noite, a partir das 6 horas da noite, era contado sobre vigílias. E era contado sobre 4 partes, das 6 às 9, das 9 às meia-noite, das meia-noite às 3 e das 3 às 6. Ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta vigília. Então, se nós seguirmos esse plano, a gente vai entender que Jesus, mais ou menos, chegou entre as 3 da manhã e entre as 6 da manhã. Eu comecei a ficar pensando nisso, meus irmãos, porque os discípulos não passaram nada menos do que em torno de umas 8 e 9 horas dentro da tempestade, ali dentro, no meio do mar. E por que eu entendo isso, que os discípulos passaram todas essas horas no meio da tempestade? Porque se nós formos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 16, vai dizer assim: ao desembarcar o dia, ou seja, mais uma vez nos mostrando que o dia já estava se encerrando, já estava ficando tarde, já estava escurecendo. 17, e tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolgar-se e já estava por causa do rijo que soprava. Então, meus irmãos, nós vemos que estava escurecendo. Então, nós vemos que já estava ficando tarde. E Jesus foi chegar só na quarta vigília da noite. Então, nós vemos mais ou menos, meus irmãos, que os discípulos passaram nada mais, nada menos do que umas 8, 9 horas dentro daquele barco, enfrentando aquela tempestade. Nós não sabemos se a tempestade foi durante todas essas horas, ou se foi algumas vezes, se vinha e voltava, ou se foi só no final, nós não sabemos. Mas nós sabemos que foi uma tão grande tempestade que os discípulos ficaram aterrorizados. Então, meus irmãos, o que eu entendo sobre tudo isso, que independente de quantas horas se passaram ali daquela tempestade, Jesus, ele chegou na hora certa. Porque é uma frase que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, meus irmãos, Deus não tarda e também não falha. O tempo é dele, não o nosso tempo. Nós que nos atrasamos, nós que não cumprimos horário, nós que chegamos atrasados, mas Jesus não, ele sempre chega na hora certa. Jesus é aquele que é o dono do tempo, meus irmãos, então ele sabe exatamente a hora de chegar. Às vezes a gente acha que está passando por um grande problema, às vezes a gente acha que nós estamos passando o maior perrengue, meus irmãos, mas quando nós menos esperamos, Jesus chega. Chega aquela pessoa de Jesus, chega aquele homem de Deus e fala assim: olha, eu vim para te ajudar, olha, você está precisando disso, olha, você está precisando daquilo. Então nós entendemos que aquela pessoa é enviada de Deus. Então, meus irmãos, Deus nunca chega na hora errada, Deus sempre chega na hora exata. A terceira coisa que eu aprendo, meus irmãos, é: Jesus tem sido real para você? O versículo 26, meus irmãos, de Mateus 14, vai nos dizer assim: e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomaram de medo, gritaram. Meus irmãos, e aqui eu queria contar um testemunho meu. Eu nunca contei esse testemunho para ninguém, e nem aqui na igreja. Eu acho que em 2021 teve um culto das irmãs bem no dia do meu aniversário, e minha mãe chegou a contar alguma coisa, só que eu acho que muitos irmãos ainda não estavam aqui, mas eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo. Quem é bom de Bíblia vai entender que na época que a minha família, por um todo, e parentes e tudo mais, estava na época das vacas gordas, a gente sempre ia em aniversários para chácaras. A gente sempre ia em Natal e Ano Novo, ia para a chácara no interior e ficava lá, passava o final de semana, o aniversário e tudo mais. E houve uma época, meus irmãos, que era, se não me engano, aniversário de uma prima minha, e nós estávamos lá, e se eu não me engano foi depois do almoço. O povo estava reunido dentro de casa, outros estavam ali perto da área onde ficava a cozinha, a mesa e tudo mais. E minha mãe estava ali também. E eu estava andando em volta da piscina e tudo mais. E estava ali brincando, minha mãe sempre olhando, conversando.
Porém, meus irmãos, nisso que minha mãe olhava e olhava para mim, conversava, olhava para mim, conversava. Quando ela olhou uma certa vez, meus irmãos, eu estava encharcado de água. Eu estava todo molhado e minha mãe falou: "Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu?" Tudo mais. Ela ficou desesperada, é lógico, porque em um momento eu estava ali brincando e do outro momento eu já estava todo molhado, eu estava paralisado assim. E ela perguntou: "O que aconteceu, Abner?" Eu falei assim: "Papai do céu me tirou de dentro da piscina." Meus irmãos, isso foi há 18 anos atrás, eu só tinha apenas eu acho que eu ia fazer 4 anos. E minha mãe falou assim uma coisa que eu nunca esqueço, que como é que uma criança de 3 anos vai mentir sobre algo disso? Então, meus irmãos, eu lembro exatamente como se fosse hoje, isso foi há mais de 18 anos, que eu lembro que eu caí e eu lembro que eu tinha visto, meus irmãos, é impressionante essa cena. Eu tinha visto uma mão e a mão vinha mais ou menos até aqui. Eu olhava de cima e tinha a mão assim estendendo. E era essa mão, meus irmãos, eu vou tentar explicar para os irmãos. Era uma mão brilhante, mas meio transparente. Eu não sei explicar mais ou menos. Mas eu sei que era uma mão que estava estendida. E, meus irmãos, eu sei que eu peguei nessa mão e eu saí, meus irmãos, tranquilamente. Mas, meus irmãos, há uns anos atrás, eu acho que ano passado, uns 2 anos para cá, eu comecei a pensar nesse testemunho que aconteceu na minha vida. E eu comecei a me perguntar: quem foi que me tirou? Olha a minha cabeça, né? Será que foi o anjo Miguel? Será que foi um arcanjo? Será que foi o Espírito Santo? Será que Deus mandou um anjo que nem está escrito na Bíblia? Sei lá. Será que Deus mandou um serafim, um querubim? E eu comecei a me questionar, meus irmãos, quem será que foi que me tirou de lá de dentro? E, meus irmãos, de repente, eu não sei te falar quando, nem onde eu estava, mas eu sei que em um certo momento eu ouvi a voz: fui eu. E, meus irmãos, eu fiquei todo arrepiado porque eu reconheci aquela voz. E, meus irmãos, eu fiquei tão impressionado de saber quem foi que me tirou, meus irmãos, que eu quis registrar isso e eu registrei nessa Bíblia aqui. Eu sei que foi Jesus que me tirou de lá de dentro. Eu sei, meus irmãos, que não foi qualquer pessoa. Eu sei que quem me tirou de lá de dentro foi aquele que também morreu por mim. E se ele morreu por mim, meus irmãos, naquele momento ele não deixou com que eu morresse, porque eu não sabia o porquê, mas ele sabia e ele tinha um propósito na minha vida, eu creio, porque nada acontece por à toa, meus irmãos. E eu entendi que foi Jesus que me tirou de lá de dentro. E eu registrei nessa Bíblia e eu escrevi aqui embaixo que milagre não se explica, se vive. Então, meus irmãos, às vezes acontece alguma coisa na sua vida e você se pergunta: meu Deus do céu, como é que aconteceu? E outras pessoas perguntam a você: nossa, mas aconteceu um acidente, você saiu ileso, você estava com uma enfermidade como a irmã estava, mas hoje está tudo bem, não tem mais enfermidade. E aí você fala: eu não sei, eu só sei que foi Deus. A pessoa te pergunta: o que aconteceu porque você não morreu naquele dia? O que aconteceu que você está vivo ainda hoje? Você fala: eu não sei, mas eu sei que Deus me livrou, eu sei que Deus me guardou, eu sei que Deus estava comigo, porque Ele sempre chega na hora exata, meus irmãos. Há momentos em que nós achamos que nós estamos solitários, sozinhos, mas Deus sempre chega na hora exata. Porque, meus irmãos, eu não sei de nada, mas eu sei que foi Deus. Glória a Deus. E entendendo isso, meus irmãos, a pergunta que eu deixo para esse ponto é: Jesus tem sido realmente real para você? Porque, meus irmãos, se Jesus só tem sido real para nós em momentos bons, me desculpa te falar, mas ele não tem sido suficiente. Ele não tem sido real para você. Se ele tem sido real para você só em momentos de bonança, só em momentos bons, ele não tem sido real suficiente para você. Porque também Deus e Jesus tem que ser real, meus irmãos, para você também na dificuldade. Porque Jesus, ele não é metade, meus irmãos. Jesus, ele é completo. E a completude dele, meus irmãos, é tanta que tudo quanto tem lá em cima, tudo que tem lá fora, tudo quanto está para baixo, meus irmãos, ele tem que estar com você também nos momentos ruins. E, meus irmãos, e o que eu acho engraçado é que aqui, meus irmãos, Jesus não foi real para os discípulos. E é engraçado que a gente passa, às vezes, muitos anos, como a testemunho de irmãos aqui, que foram encontrar Jesus lá para os seus 50, 60 anos. Jesus foi real para mim, graças a Deus, com 3 anos de idade. Mas para você, Jesus foi real com 15. Jesus foi real para você com 20 anos. Às vezes, Jesus foi real para você com 68 anos. Meus irmãos, não importa a idade que Jesus se fez real para você. O que importa é que também na dificuldade ele tem que ser real. Não importa quando você encontrou Jesus, não importa quanto ele te resgatou do lamaçal, não te importa a idade que você tem. O importa é que tanto na bonança quanto na dificuldade ele tem que ser real para você. E a gente tem que ver isso também aqui sobre a vida dos discípulos, porque para eles tudo era real. O vento era real, o barco era real, o medo para os discípulos era real, o calafrio para os discípulos era real, o barco balançando para um lado e para o outro era real, eles atônitos era real,
A tempestade era real, a chuva era real, meus irmãos, mas Jesus, ele era um fantasma. Mas, meus irmãos, eu comecei a ficar me questionando, talvez se eu estivesse lá também eu iria ficar morrendo de medo. Mas, meus irmãos, eles acabaram de ver alguém que multiplicou 5 pães e 2 peixes para tantas milhares de pessoas, que na última vez ele acalmou a tempestade. Quando chega nesse momento, ele diz, não tema, sou eu. E Pedro, né, o bonzão, falou assim, Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir até contigo. Meus irmãos, tudo era real, mas Pedro, ele faz essa prova. E é engraçado que quando nós queremos provar Deus, ele nos prova nos dando uma prova. Então Pedro, ele quis provar Jesus, falando, se é você mesmo, fala eu ir para sobre as águas. Então ele vai, meus irmãos, ele passa por aquela prova. Mas eu entendo aqui, meus irmãos, que Jesus, quando ele imediatamente, ele pega ali Pedro, quando ele na mesma hora, ele socorre Pedro, meus irmãos, eu entendo que mais uma vez Jesus estava no momento certo e na hora certa. Jesus, ele estava ali, meus irmãos, na hora certa de pegar Pedro. Porque a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que imediatamente ele vai e socorre Pedro. A Bíblia não nos relata a que distância estava Jesus quando ele apareceu. Talvez, meus irmãos, eu imagino que ele esteja longe para que eles olhassem e falassem, não, é um fantasma. Aí Pedro diz, Jesus, se é você mesmo, deixa eu andar sobre as águas. Então, se ele iria andando sobre as águas até Jesus, quer dizer que Jesus não estava ali à frente ao barco. Então, eu imagino Jesus um pouco distante. E eles morrendo de medo, tudo era real, mas Jesus era um fantasma. Mas não, meus irmãos, nós temos que olhar para Jesus em nossas dificuldades como algo real também. Porque, meus irmãos, nós não estamos lidando com alguém normal. Nós estamos lidando, meus irmãos, com aquele que pode acalmar a nossa tempestade. Então, meus irmãos, deixa Jesus ser real em suas tempestades. Deixa Jesus, meus irmãos, tomar direção das suas tempestades. Até quando nós vamos tratar Jesus como ele é em nossas tempestades? Até quando nós vamos tratar Jesus como ele é em nossas tempestades, dizendo que eu creio que ele pode resolver, eu creio que ele pode acalmar a minha tempestade, mas não, meus irmãos, muitas das vezes nós tratamos Jesus como qualquer outra pessoa, mas não, ele não é qualquer pessoa, ele é aquele que pode acalmar a nossa tempestade. A quarta coisa que eu aprendo, meus irmãos, é reconhecendo quem Jesus é. E é sobre isso que eu falei. Até quando vamos tratar Jesus como alguém qualquer? Porque nós tratamos Jesus muitas das vezes em nosso dia como alguém normal. Questionamos Jesus daquilo que se ele pode fazer, quando ele vai fazer, mas nós esquecemos das coisas que se passaram, que ele nos livrou, em que ele nos abençoou. Nós esquecemos de tudo isso na tempestade. Meus irmãos, eles tiveram que passar por 2 tão grandes tempestades para reconhecer verdadeiramente quem Jesus é. Porque se a gente for lá em Marcos 4:41, os discípulos eles se questionam entre si, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Mas quando nós chegamos em Mateus 14:33, os discípulos, depois de passar por uma grande tempestade, se houve grande bonança, os discípulos afirmam que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Meus irmãos, eu digo para você essa noite, não espere passar tantas tempestades para você reconhecer quem é Jesus em suas tempestades. Não espere, meus irmãos, você passar por mais problemas para reconhecer que ele pode resolver os seus problemas. Perceba que na primeira tempestade, eles se perguntam entre si, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eles não perguntam a Jesus, Jesus, quem é você que acalma o vento e aquieta o mar? Não, meus irmãos, eles perguntam entre si. Eu imagino que eles quietos, Jesus está ali na ponta do barco, e eles perguntando uns aos outros, cochichando, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Mas aí depois, meus irmãos, eles tiveram que passar por mais uma tão grande tempestade. No final dessa tempestade, eles não mais se questionaram, mas eles afirmaram, porque essa dúvida, meus irmãos, penetrou por todo esse momento, até a segunda grande tempestade. E essa dúvida só foi respondida após essa segunda tempestade. E eles disseram, esse verdadeiramente é Filho de Deus. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Não espere passar tantas provas para reconhecer quem é Jesus. Reconheça ele agora na sua tempestade. Reconheça ele agora, meus irmãos, que ele pode te livrar dessa tempestade. Reconheça agora, meus irmãos, esse Jesus, que ele é todo poderoso, meus irmãos. Declare o nome dele na sua tempestade, meus irmãos. Esse verdadeiramente é Filho de Deus, é Jesus, a quem eu posso confiar, aquele que pode acalmar a tempestade. Declare o nome, meus irmãos, de Jesus sobre a sua tempestade. Esse é o nome de Jesus, um nome que cura, um nome que salva, um nome que liberta, um nome que restaura. Meus irmãos, esse nome tem poder e pode acalmar a sua tempestade. Então, declare o nome de Jesus na sua tempestade. Há um mês atrás, quando nós estávamos falando sobre a primeira tempestade, eu falei sobre esse ponto. Apresente Jesus aos seus problemas. E nós temos que declarar Jesus aos nossos problemas, amém? A quinta coisa que eu aprendo, meus irmãos, é não abandone o barco. Porque nós vemos, meus irmãos, que depois dessas 2 tão grandes tempestades que os discípulos passaram, houve-se grande bonança.
Em todos os evangelhos que você vai ver, quando retrata da tempestade, logo após houve grande bonança, meus irmãos. Não abandone o barco, ou seja, não desista no meio da tempestade, porque a tempestade ela é temporária, a gente sabe que ela tem um começo, meio e fim. Por mais que haja muitas tempestades, nós sabemos que ela tem um começo, meio e fim. E nós sabemos que depois também há grande bonança quando Jesus está no nosso barco. Porque, meus irmãos, nós temos que colocar Jesus no nosso barco. Nós não podemos despedir ele, não. Nós temos que convidar ele ao nosso barco. Se Jesus não está no seu barco nessa noite, convide ele. Jesus, eu quero o Senhor comigo nas minhas tempestades. Senhor, mesmo que o Senhor esteja dormindo, eu quero o Senhor ali comigo, porque a sua presença vale mais. Nós cantamos aqui, meus irmãos, tua presença é tudo para mim. Nós declaramos a Jesus, sua presença é tudo para mim, mesmo que Jesus esteja dormindo no seu barco. Meus irmãos, a presença dele tem que se fazer presente na sua vida. A presença dele tem que se fazer presente na tempestade. E vai fazer, eu acho que no dia 28 agora, vai fazer um ano que eu fiz uma devocional e coloquei no grupo da igreja. E eu não sei se os irmãos vão lembrar, até porque faz muito tempo. Mas eu fiz justamente uma devocional em cima desse texto, em que Jesus acalma a tempestade. E algo que eu falei na devocional e eu queria repetir aqui para os irmãos, é que nós temos que ter uma maturidade, meus irmãos, de entender e orar para o Senhor durante a tempestade aqui, o quê? Será que Deus tem que acalmar a tempestade para mim? Ou será que Deus tem que me acalmar no meio da tempestade? Porque há uma diferença, meus irmãos, em Jesus acalmar a tempestade para nós e nos acalmar na tempestade. O que eu quero dizer com isso? Em que muitos momentos que nós estamos passando por tempestade, Deus ele pode acalmar a tempestade para você e você fala, graças a Deus, não estou passando mais por problema, graças a Deus, está tudo uma bonança, louvado seja o Senhor por isso. Ou muitas das vezes, meus irmãos, Deus não vai nos livrar da tempestade, mas além de ficarmos desesperados, não, Jesus vai lá e nos acalma no meio da tempestade. Ou seja, peça direção para Deus, meus irmãos, para que você saiba e não se frustre, para que Jesus, ele vai acalmar a tempestade para você, ou ele vai te acalmar no meio da tempestade para que você não seja frustrado, para que você não fique desanimado e saiba que depois haverá bonança. Amém? E, meus irmãos, já partindo para a conclusão, eu já chamo os jovens aqui na frente, porque nós estaremos cantando mais um louvor. Eu queria ler com os irmãos aqui, no capítulo 14, o versículo 34. Jovens, pode vir. Diz assim, então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Eu também queria ler em João 6, capítulo 20, versículo 21, diz assim, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco. Meus irmãos, o que eu vejo com isso é que depois eles passaram por grande tempestade, depois de haver bonança na tempestade, meus irmãos, eles chegaram do outro lado. Então nós entendemos, meus irmãos, que nós passaremos por tempestades. Nós entendemos que Jesus tem que estar conosco dentro da tempestade. Nós entendemos, meus irmãos, que ou Jesus vai nos livrar da tempestade, ou ele vai nos acalmar na tempestade. E nós também, meus irmãos, aprendemos que nós saberemos e teremos a certeza que Jesus está conosco na tempestade, nós chegaremos ao outro lado. Mesmo Jesus dizendo, passemos para o outro lado, ou Jesus ordenando para você que passe para o outro lado, meus irmãos, a certeza é essa, que nós chegaremos do outro lado sim. Haverá bonança, haverá bonança. Haverá dificuldade, também haverá dificuldades, mas nós chegaremos do outro lado. Porque quem nos deu a ordem não foi qualquer homem. Quem nos deu a ordem não foi qualquer um, foi Jesus, aquele que tem poder sobre o tempo, aquele que tem poder sobre a sua criação. Então, meus irmãos, a sua criação vai obedecer à sua voz. Não é à toa que quando Jesus ele entra no barco, a Bíblia nos diz que houve grande bonança. Ou seja, meus irmãos, se até a natureza obedece, quem somos nós para não obedecer à ordem de Jesus? Se até o vento, e o mar o obedece, quem somos nós, meus irmãos, para não obedecer à voz suave de Jesus? Então, meus irmãos, da próxima vez que ouvimos a voz de Jesus falando, faça isso, faça aquilo, eu ordeno que você faça isso, nós com medo e nós impacientes, nós devemos saber que nós devemos chegar ao outro lado, porque Ele estará conosco. Jesus tem que ser real para nós. E a pergunta que fica para você essa noite é, Jesus tem sido real para você? Porque mesmo e pegando um pouco daquilo que nós aprendemos na primeira tempestade, que haverá tempestades que são causadas por ordem sobrenatural maligna, mas também há tempestades que será causada por causa da nossa desobediência, por causa de nosso medo, por causa de nosso pecado, e nós teremos essa consequência da tempestade. Então terão coisas que são inimigo, mas, meus irmãos, mas terá coisas que serão a gente. Terá tempestade que será por causa da gente que causou, por causa de nosso pecado.
Nós temos que entender isso, meus irmãos, que a caminhada não será fácil. O mar será agitado, mas Jesus estará conosco. Meus irmãos, nós estamos passando sempre por tempestades, mas deixe Jesus estar dentro do seu barco. Jamais deixe Jesus fora, meus irmãos, deixe Jesus dentro. Porque é quando Jesus estava dentro que se houve grande bonança. Pois os planos de Deus, meus irmãos, jamais podem ser frustrados. E é isso que eu quero deixar para você essa noite. Deixa Jesus com você. Deixe Jesus perto de você. Deixe a presença dele estar com você. Porque saiba que se ele ordenou é porque o plano dele não pode ser frustrado. Amém? Desde já eu agradeço uma oportunidade e os jovens estarão louvando. Amém?